Olá, seja muito bem-vindo de volta ao canal Já Pra Bíblia. E hoje nós vamos estudar sobre Gênesis capítulo 4 e capítulo 5. A Bíblia diz no capítulo 4, no versículo 2, que Caim, ele era um lavrador da terra, alguém que cuidava da terra, preparava, adubava, plantava, regava e colhia os frutos que a terra produzia. E vocês sabem que nessa época a terra produzia com muita dificuldade por causa da maldição que Deus lançou sobre a terra por causa do pecado de Adão. Vocês estão lembrados? Por outro lado, o outro irmão de Caim, Abel, ele não era lavrador, ele era pastor de ovelhas, cuidava de ovelhinhas. Ele cuidava, protegia, tirava os carrapichos, tratava das feridas, alimentava. No versículo 3, a Bíblia diz que ambos, num belo dia, resolvem oferecer a Deus uma oferta. Depois de todo o tempo, depois de todo o processo que se leva para preparar os frutos da terra, Caim trouxe, provavelmente numa cesta, num cesto, e entregou ao Senhor. Já o versículo 4, ele nos informa que Abel trouxe dos primogênitos das ovelhas a oferta ao Senhor. E no mesmo versículo 4, temos a informação que Deus ele olhou para Abel e para a oferta de Abel, e se agradou demais. Ao passo que nem virou o rosto para olhar a oferta de Caim e nem ao próprio Caim. Mas isso deixou Caim muito irado, de modo que o semblante dele caiu. Caim deve ter feito uma cara horrorosa. Não sei se foi assim, mas o semblante dele descaiu, ficou muito irado. Aí Deus olhou para ele e disse: Caim, que ira é essa? Que é isso? Que nervosismo é esse? Caim, se você fizer o bem, por acaso eu não vou recebê-lo? Eu não vou aceitá-lo? Eu pergunto para vocês, Caim, ele escutou o que Deus falou? Escutar, ele escutou. Entender, eu acredito que ele não entendeu. Talvez, porque tem muita gente que até escuta a palavra de Deus, até entende a palavra de Deus, mas a dureza do coração é tão grande que os propósitos malignos, os intentos malignos que estão guardados, não permite que a palavra de Deus entre dentro do coração e possa germinar, trazendo conversão, transformação. A pergunta que talvez você deve estar fazendo é a seguinte: por que Deus não aceitou a oferta de Caim, nem olhou para Caim, nem deu atenção, nem atentou-se para Caim e sua oferta, mas aceitou Abel e a sua oferta? Por quê? Veja, para a gente compreender isso, a gente tem que usar a própria Bíblia, a própria Escritura, para explicar a própria Escritura. Ou seja, a Bíblia explica a Bíblia. Eu criei uma sigla apenas com intuito pedagógico para você guardar, para que quando alguém vier contar para você algo sobre a Bíblia, que seja uma mentira, alguma coisa que não está escrito no texto, não está no contexto, alguma coisa que é inventado, talvez que é bonitinho demais, faz você até chorar, mas não tem nada a ver com o contexto bíblico do autor da Bíblia, que é Deus, você vai usar o princípio pá. Pá neles. Calma, não é para bater em ninguém. É o princípio pá. P-A-H. Princípio anti-heresia. Que princípio é esse? É o princípio pelo qual você explica a Bíblia pela Bíblia. Por que a oferta de Abel foi aceita? Porque ela foi muito maior que a de Caim. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, explica. Anota aí. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui, Deus, ele aceitou a oferta de Abel porque a oferta de Abel envolvia fé, envolvia acreditar em Deus. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Ela é o firme fundamento das coisas que nós esperamos em Deus.
ao passo que ela é a prova das coisas que nós não vemos. Eu não estou vendo Deus, mas a minha fé me faz crer absolutamente que Ele está agindo em meu favor. E o que eu estou fazendo tem um propósito, é para agradá-lo. A minha vida, ela tem um sentido, que é para agradar a Deus. Eu vivo nessa terra para agradar a Deus, para fazer a sua vontade. Então, a fé, ela vem de Deus e enche o nosso coração e nós transformamos essa fé em ações, em obras. O que justificou Abel diante de Deus não foi as suas obras, foi a sua fé. Novamente, usando o princípio princípio anti-heresia. A fé, ela nos justifica diante de Deus, disse Paulo aos Romanos. Ela nos traz paz, nos reconcilia. Justificados pela fé, temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Jesus, no capítulo 23, quando ele pega os fariseus e coloca eles na linha, no versículo 35, ele vai chamar Abel de o justo Abel. A oferta de Caim foi infinitamente inferior porque não envolvia a fé. E por essa razão, ele não foi visto como justo diante de Deus. Porque sem fé é impossível você agradar a Deus. Sem fé, você é apenas um Caim, alguém trazendo alguma coisa para agradar a Deus, porém com um coração totalmente vazio. Deus disse para Caim: se você fizer o bem, eu aceito o bem. Agora, se você não fizer o bem, o pecado, ele jaz à porta. É a mesma coisa que Deus estivesse dizendo assim: mas se você não fizer o bem, o diabo já está aí na sua porta, te esperando. Cabe a você dominá-lo. Ou você domina ele, ou ele te domina. É impossível resistir ao diabo estando na carne. Você só consegue resistir ao diabo se você estiver em submissão à palavra de Deus. Porque é isso que está escrito. Caim não resistiu. Caim deixou o pecado entrar no seu coração, ficou super furioso e, como aquelas pessoas que não gostam de levar desaforo para casa, já foi logo premeditando como se livraria de Abel. E assim como Caim, muitos sabem o bem que devem fazer, mas não fazem. Por quê? Porque estão cheios de ódio, estão cheios de cólera, estão cheios de mágoas, de ranços, de inveja e de orgulho. Enquanto não colocarem o mal que está dentro do seu núcleo, do seu ego, para fora, e no caso de Caim foi se vingar de seu irmão, não sossegam. Só que Deus nos dá uma escolha. Escolhe o bem, não escolhe o mal. Escolhe a vida, não escolhe a morte. Mas Caim não entendeu a mensagem do bem, ou talvez entendeu, mas não estava nem aí. Caim foi o primeiro homicida da terra. Ele matou seu próprio irmão, ele criou traumas, dores terríveis na sua família. Ele desgraçou a família dele. Assim age o homem que não resiste ao pecado. E eu vou substituir o pecado pela palavra diabo, porque os dois andam juntos. É assim que age o homem ou a mulher que não resiste ao diabo. Ele está à porta. Ou você domina ele, em nome de Jesus, ou ele te domina. Qual é a sua escolha? O que Deus fez? Chamou Caim e falou: olha, o sangue do seu irmão está clamando a mim. Caim não sabia, ninguém sabia como era o processo do retorno do Espírito para Deus. Isso seria escrito posteriormente. Mas quando o homem volta ao pó, o Espírito volta a Deus. Portanto, Abel foi o primeiro a voltar para Deus. E ele estava dizendo, clamando por justiça. Deve ter conversado com o pai. Ele clamou. Como é que foi esse clamor? Foi ele, Deus, eu não sei, mas ele clamou por justiça. E o Senhor falando com Caim: o sangue, a alma, a vida, o espírito do seu irmão está clamando a mim. O que você fez? Olha, você será maldito. Você será um vagabundo errante pela terra. Tudo que você plantar a partir de hoje, a terra não vai dar sua força para produzir mais nada para você. Vocês concordam que Deus está amaldiçoando Caim? Está amaldiçoando Caim. Mas é o fim para Caim? Depende. Depende da atitude dele, depende da reação dele, depende do que ele vai fazer. Olha o que ele faz no versículo 14 do capítulo 4. Ele é o primeiro cidadão da terra a falar sobre a palavra perdão. Ele chega para Deus e diz assim: é maior a minha maldade do que se possa ser perdoada. É como quem diz assim:
eu fiz um negócio muito ruim, né? Não dá para me perdoar, não. Por que a frase de Caim foi uma frase infeliz a respeito do perdão? Porque ao invés de pedir perdão a Deus, ele já olhou para Deus como um Deus mau que não lhe perdoaria, que a sua maldade era grande demais para que Deus lhe perdoasse. E falar assim com Deus é a prova de que realmente ele não entendia que Deus poderia lhe perdoar. E Deus poderia lhe perdoar. Mas ao invés de demonstrar arrependimento, que significa metanoia no grego, que é mudança de mentalidade, o que ele fez? Ele apenas demonstrou remorso pelo ato que praticou, não se arrependeu e disse para Deus: tô indo embora. Aí a gente vai para o versículo 15 e a gente vai se surpreender com o amor do nosso Deus Todo-Poderoso. Caim chega para Deus e fala assim: então se eu vou ser um vagabundo errante pela terra, estou amaldiçoado por ti, a terra não produz mais nada, quem me vê vai querer me matar? E aí Deus vai revelar para Caim um dos seus grandes atributos comunicáveis, que é a misericórdia. Quando eu digo atributo comunicável, significa que Deus ensinou que pratiquemos a misericórdia uns para com os outros, entendeu? Muito bem, Deus vai dizer para Caim: Caim, olha só, eu vou colocar um sinal em você, uma marca em você. Não sei como foi esse sinal, não sei como foi essa marca, mas Deus colocou um sinal visível nele. Quem olhasse para ele não ia ferir, mas se te matar, você será vingado 7 vezes. Meus irmãos, para entender isso, a gente tem que entender Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas são novas a cada manhã. Só a misericórdia de Deus para explicar por que Deus tratou Caim, mesmo depois de toda aquela desgraça que ele fez. Deus teve misericórdia dele, de poupar a vida dele, para que ele não fosse morto pelo primeiro que o visse, conforme ele pediu a Deus ali naquele momento. Mas foi só isso. Dali em diante, Caim não quis mais relacionamento com Deus, não quis mais convivência com Deus e foi morar ao oriente do Jardim do Éden. Ele não escutaria mais a voz de Deus e nem com ele falaria. Ele perdera de vez a presença de Deus. Por quê? Porque Deus quis? Não, porque ele escolheu assim. Ele escolheu romper com a presença de Deus. E sabe o que é pior? Ele ensinou, ele discipulou os seus descendentes a não manterem contato com Deus. Que desgraça, hein? E assim vai nascer a primeira descendência de ímpios, de iníquos na terra. Vamos falar um pouquinho dela? Agora você vai entender o que é ímpio, quem foram os primeiros ímpios, os primeiros iníquos da terra, ou seja, os primeiros a praticarem iniquidade. E eu vou explicar. Era uma descendência cheia de malevolência, antipatia, aborrecidos, cheios de aversão, cruéis, desumanos. Todas essas características horríveis são características de quem é ímpio. Isso define o ímpio. Os iníquos, ou aqueles que praticam a iniquidade, são aquelas pessoas que são contrárias à justiça de Deus, reprovam a palavra de Deus e querem viver segundo os seus corações. E o nosso coração, ele é uma derrota, o nosso coração é terrivelmente corrupto, o nosso coração é cheio de coisas ruins. Anotou os versículos aí? Lê que você vai ver o que tem dentro do nosso coração. Por isso que ser conduzido pela palavra de Deus é a solução para a humanidade. Vamos lá, vamos falar da descendência ainda de Caim. Caim casou com uma mulher, e você vai dizer, mas como é que ele casou com uma mulher se só tinha Adão, Eva, Caim e Abel? Vamos lá, você tem que pensar conforme o contexto bíblico. Não deixa ninguém colocar aqui alegoria, negócio de além da letra, conversa, fábula, falar que teve revelação, invenção, não vai nessa não. Vamos para a Bíblia, o contexto bíblico. Esse período da história da Bíblia era um período da longevidade. Deus permitia que os homens vivessem 800, 900 anos e até um pouco mais do que isso. Então preste atenção, fica muito claro que com toda essa situação de longevidade, Caim casou com uma das suas irmãs. Vamos dizer que ele tinha 300 anos, pegou uma irmã de 100 anos, casou com ela. Isso foi um incesto?
Sim, foi, mas ele não sabia o que era incesto, portanto, isso não era pecado. E até porque, por um certo tempo, Deus permitiu que isso acontecesse por uma questão de multiplicação de pessoas na terra. Mas logo quando vem Moisés, Deus dá a sua lei, e o texto está aqui embaixo. Deus diz o seguinte: maldito é aquele que se deitar com a sua irmã. Aí você vai dizer, mas Abraão, ele casou com a própria irmã. Sara, de fato, era irmã de Abraão. Só que quando Abraão andou pela terra, Abraão não sabia o que era incesto, portanto, ele era um pecador como eu e você. Só que não havia uma lei que regulamentasse o que era pecado. E quando não há lei que não diga o que é pecado, trazendo para o direito brasileiro, para quem conhece um pouco da lei brasileira, diz assim: não há crime sem que haja uma lei anterior que o defina. Ou seja, Abraão, ele não cometeu nenhum pecado aos olhos de Deus, porque não havia nenhuma lei que proibisse isso. Mas a partir de Moisés, 500 anos depois de Abraão, aí o negócio muda. Aí já não é para fazer mais isso. Quem fizer isso está assumindo juízo sobre si. Chega, foi só no início um período, acabou. Daqui para frente não pode mais. Mas essa descendência de Caim era uma miséria. Vamos continuar falando mais dela, para você ver como que isso afetou a humanidade, e até hoje a humanidade carrega traços da descendência de Caim, mesmo depois do dilúvio, porque o pecado, ele não morreu com o dilúvio, ele continuou dentro do ser humano. Quando falamos de descendência de Caim, nós estamos falando de uma descendência marcada por mortes, destruições e quebras de princípios de Deus. Presta atenção agora nesse cara que eu vou falar para você o nome: Lameque, capítulo 4, versículo 22. Esse camarada, ele foi um dos descendentes de Caim, lá pela 5ª geração de Caim. Lameque significa pobre em hebraico. Guarda esse nome, guarda esse significado. Depois eu vou falar de um outro Lameque. Olha só, esse Lameque, da descendência de Caim, ele foi um cara que se casou com 2 mulheres. Esse foi o primeiro cara a quebrar o princípio do casamento monogâmico, ou seja, casamento entre 2 pessoas. Esse cara aqui praticou a poligamia. Ele já arrumou logo 2 mulheres. Uma é pouco, eu quero 2. E com isso, ele ofendeu os princípios de Deus, feriu o princípio de Deus, desobedecendo a Deus, porque é assim que um ímpio, que um iníquo, que rejeita a palavra de Deus, ele costuma agir, quebrando princípios de Deus todos os dias. Esse Lameque era um intolerante cruel, era um assassino. Ele chamou as 2 mulheres deles: mulheres, vem cá, vou contar um negócio para vocês. Teve um homem que me feriu, eu matei ele. Teve um jovem que pisou no meu pé, matei ele também. Eu sou assim, comigo é assim. E ele sabia que falaram para ele: olha, Deus disse para Caim lá atrás que se Caim morresse por alguém, 7 vezes Caim seria vingado na família de quem fizesse algum mal contra ele. Aí ele inventou uma heresia para acrescentar o que Deus tinha falado. Mas comigo vai ser diferente. Eu, Lameque, se alguém fizer mal comigo, será vingado 70 vezes 7. Aqui eu quero fazer um paralelo com aquilo que o Senhor vai dizer lá no Novo Testamento, na Nova Aliança. Quando Pedro diz para ele: Senhor, até quando a gente deve perdoar? E ele fala: 7 vezes? E Jesus responde: 7 não, 70 vezes 7. Sabe o que é isso, irmãos? A Bíblia explica a Bíblia. É o princípio pá. Pá nele. Pá em quem prega heresia para você. Pá em quem mente para você usando a Bíblia na mão. É para agredir ninguém não, tá, irmãos? Isso aqui é apenas uma forma pedagógica de você entender que esse é um princípio bíblico. A Bíblia explica a Bíblia. Se você praticar isso, você tem o princípio anti-heresia e você está blindado. Ninguém te engana. Jesus já conhecia a história de todos os homens que passaram pela terra, a maldade do ser humano, tudo isso, com certeza. Ele é onisciente. Nós estamos falando de um Deus onisciente. Jesus, o nosso Deus, ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Jesus, ele é o símbolo de uma nova aliança. Quando ele vem ali, ele vem anulando, aniquilando, destruindo tudo que é ruim que aconteceu na vida do ser humano. Todas as mazelas, os pecados, ele assume tudo sobre ele e ele conserta tudo. É como está escrito:
Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então essa heresia que Lameque falou lá atrás, lá na descendência de Caim, no primeiro mundo antes do dilúvio, Jesus, ele resolve esse problema. Se alguém pecar 70 vezes 7, perdoe 70 vezes 7. Isso significa que não é para você ficar contando números de perdão, não. Isso significa da abundância de perdão que nós temos que ter para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante. Foi só um paralelo que eu quis fazer para você pensar se isso faz sentido para você. Mas eu pergunto, a descendência de Caim prosperou? Sim, prosperou. Sabe por que prosperou? Porque o ímpio, o iníquo, ele prospera, mesmo sem Deus. Só que a sua prosperidade, ela o engana, a sua prosperidade o escraviza, a sua prosperidade é o seu senhor e, em muitos casos, a sua prosperidade o destrói. No versículo 20 do capítulo 4, você vai ver que a descendência de Caim trabalhava com gado, com criação de tendas. No versículo 21, eles criavam instrumentos musicais, produziam instrumentos musicais. A descendência dele já mexia com cobre e com ferro. Versículo 22. Aí vem agora o terceiro filho homem de Adão e Eva, o rapazinho chamado Sete. Adão tinha 130 anos, anota aí. E esse Sete vai virar um homem e aos 105 anos de idade ele tem um filho chamado Enos. E do nascimento dessa criança em diante, a descendência de Sete começa a invocar o nome do Senhor. Aqui está o primeiro avivamento da história da palavra de Deus. 235 anos depois da queda da primeira família, o primeiro avivamento começa na terra. Quando? Quando homens resolvem invocar o nome do Senhor. Aqui nós aprendemos uma coisa. Eu quero saber qual é a responsabilidade que você e eu teremos quando o avivamento vier. O que nós vamos fazer com o avivamento? Se nós vamos enfiar dentro de uma caixa de pedra quadrada e falar, o avivamento está aqui, é só aqui. Ou se nós vamos ser uma igreja centrífuga para o mundo inteiro ser alcançado. Porque tem muita gente que quer viver um evangelho centrípeto. É aqui, é meu cantinho, minha igreja, meu quadradinho, é isso aqui. Jesus, o ministério de Cristo não era centrípeto. O ministério de Cristo era centrífugo. Ô irmão, você está falando difícil. Não, querido, eu vou explicar. Não é para ficar vivendo para dentro da caixinha. Tá entendendo? É para fora. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. E nessa descendência abençoada de Sete, eu quero destacar 5 fatos especiais. Primeiro, que nós passamos a ter um marco temporal para nos situarmos no tempo e no espaço. Descobrimos que, após a queda de Adão, se passaram 130 anos. O segundo grande destaque é essa descendência de Sete, é esse avivamento, é essa descendência que passou a invocar o nome do Senhor e um discipulando o outro, o pai discipulando o filho, o neto, bisneto, trineto, tataraneto, pentaneto e vai embora! Todos sendo discipulados a invocar o nome do Senhor. Que bênção! Uma descendência abençoada, totalmente diferente daquela descendência ímpia e iníqua de Caim. O terceiro grande destaque da descendência de Sete foi um homem chamado Enoque, que viveu 365 anos andando com Deus. E ele andou num profundo relacionamento com Deus tão intenso, é como se Deus dissesse assim, camarada, você não vai morrer. Eu não quero você morto, não quero nem ver você morrer. Eu quero pegar você para mim. Vem! E arrebatou ele. Tá lá no céu, tá lá com Deus. Nunca experimentou a morte. Enoque. Quer conferir isso? Leia comigo. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi transladado, arrebatado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, o arrebatara, certo? Visto como antes da sua transladação, ou seja, antes de ser arrebatado, ele alcançou o testemunho de quê? De que agradara a Deus. Nós, como filhos de Deus, nós queremos o quê? Nós queremos agradar a Deus. Agradar a Deus é viver a sua palavra. Não é ser um paroleiro, apenas um falador, um hipócrita. Ao contrário, viver
o que se prega, amar ao próximo, viver o Evangelho, não ser um fariseu que se acha melhor do que os outros, porque sua religiãozinha é toda organizadinha. Vai pro inferno todo organizadinho e arrumadinho, engomadinho. Não é isso. Agradar a Deus é viver a sua palavra, é negar o nosso eu, mortificar a nossa carne todos os dias. Uma vez eu ouvi um homem dizer uma tolice. Não, o nosso eu, que negócio de mortificar a carne, mortificar o eu. Tolo, cego espiritual, não sabe o que diz. Nossa carne tem que ser mortificada todos os dias. O quarto destaque da descendência de Sete, daqueles que começaram a invocar o nome do Senhor, é um homem chamado Lameque. Outro Lameque, lembra daquele Lameque ímpio, oprimido, lá da descendência de Caim? Tem nada a ver com ele, embora o seu nome também em hebraico significa pobre. Lameque aqui é pai de Noé. Esquece aquele miserável daquele outro lá. Esse aqui é pai de Noé. Quando Lameque ele teve o seu filho, Noé, ele abriu a boca, foi usado pelo Espírito de Deus e proferiu uma profecia. Noé, meu filho, você deve ter pego no colo, não sei, estou conjecturando aqui, porque conjecturar não é pecado. Talvez pegou no colo, olhou e falou assim: Noé, meu filho, você nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho das nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Essa terra maldita, isso vai acabar, você vai ser nosso consolo. E ele estava certo. Sabe por quê? Porque a descendência de Sete vivia diariamente, no secreto e no público, um relacionamento com Deus, invocando o Senhor. Eles passaram a invocar o Senhor. E o quinto grande destaque dessa descendência de Sete é o cumprimento da profecia de Lameque. Nasce Noé, e Noé vai ter 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Lembra que eu falei para você guardar o nome Lameque? Lameque significa pobre. Sabe qual a diferença do Lameque lá de Caim para o Lameque da descendência de Sete? Ambos no hebraico têm o seu nome traduzido como pobre, aquele que está por baixo. Só que o Lameque de Caim era um pobre soberbo, arrogante, e o Lameque da descendência de Sete era um pobre, porém necessitado, que confiava no Senhor. E sabe qual é a maior diferença entre o pobre soberbo e o pobre necessitado? A Bíblia explica a Bíblia. O rei Davi vai dizer: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Que tipo de Lameque você é? De qual descendência você é? Da descendência de Caim ou da descendência de Sete? Obviamente aqui eu estou falando no contexto espiritual. E a gente chega ao final de mais uma aula. Espero que Deus tenha te abençoado, o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração, aberto sua compreensão para as Escrituras, e não pare de ler e de estudar a Bíblia, para você não se perder nas heresias do nosso tempo. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo, para que o Evangelho seja pregado e, acima de tudo, para que o nome de Cristo seja glorificado. Já para a Bíblia fica por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!